dia a todos. Que todos sejam bem-vindos a essa casa. Então vamos fechando os nossos olhos materiais e abrindo nossos olhos espirituais. Primeiramente agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a toda a equipe espiritual desta casa, de trabalhadores que permitem que nós estejamos aqui, agradecendo aos nossos mentores pessoais, aos nossos mentores familiares e toda a pleiade de espíritos superiores que envolvem este planeta e todas as situações em que estamos envolvidos, porque sabemos que nunca estamos sozinhos. Então, como Jesus sempre dizia, que quando tem mais de um falando em seu nome, Ele está presente. Vamos deixar Jesus bem-vindo em nossos corações nesse momento, sempre envolvendo todos que estão ao nosso lado, em sua energia de alegria, de amor e sempre de bem-aventuranças. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, pessoal. Hoje é a sequência do nosso livro do Hamed, As Dores da Alma. E aqui hoje o capítulo em estudo vai tratar de uma das nossas condições que, o título diz do livro, Dores da Alma, aquelas condições que são capazes de nos causar sofrimento, causar dor, causar prejuízo ao espírito. Vamos falar da crítica. Bom, o que é crítica? A crítica, vamos dizer assim, no sentido dicionário, vamos dizer assim, é uma análise, é analisar detalhadamente um objeto para ressaltar tanto a qualidade positiva quanto os seus defeitos. Depende do direcionamento e das qualidades desse objeto. Então, a crítica em si não é algo negativo, Nós temos críticas positivas e críticas negativas. Um filme pode ter uma crítica boa. Um bom filme, uma boa história, bons atores. Pode ter uma crítica negativa, uma droga de história, atores canastrões. Então tudo vai depender do ponto de vista daquele que está exercendo a crítica. A crítica em si ela não é negativa, mas a crítica pode ser negativa e pode ser prejudicial quando ela adquire um aspecto mais profundo e ligado à nossa personalidade. A crítica negativa, ela é feita porque algo nos incomoda. Um filme ruim, por exemplo, ele vai ser objeto de uma crítica negativa porque é uma história que não nos agradou. Então o indivíduo perde 2, 3 horas na frente da tela com uma história que não lhe agradou. Isso lhe afeta negativamente. Daí a crítica, a resposta por meio da crítica negativa. Agora, o problema é que as críticas não se limitam a esses objetos externos. A gente não está apenas criticando livros, filmes, obras de arte, etc. A gente critica pessoas, a gente critica condutas, a gente critica pensamentos, criticamos atitudes. E aí que a gente deve, então, perder um pouco mais de tempo para analisar, para meditar. Criticar pessoas. Isso nos é algo positivo, isso nos é algo que traz algum
algum benefício, que traz algo positivo para o espírito. No Livro dos Espíritos tem uma questão 903, e Kardec se preocupou em questionar esse tema. E ele perguntou: a culpa em estudar os defeitos dos outros? E os espíritos responderam para ele o seguinte: se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e evitá-los em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Esse é o começo da resposta. Mas já dá uma linha na qual o Hamed desenvolveu o tema. A crítica negativa das pessoas, ela tem uma razão de ser, como toda crítica negativa. É algo que nos incomoda. Criticamos alguém porque estamos incomodados com alguma coisa na pessoa. Seja o seu comportamento, seja o seu pensamento, seja os seus conceitos, ou preconceitos, etc. Mas é algo que nos incomoda. A crítica negativa é uma reação a algo que nos incomoda no outro. Mas por que a gente se incomoda com coisas que acontecem nos outros? Ou que são feitas pelos outros? Aí é que entra a questão. Por que isso nos incomoda? Por que nos incomoda, por exemplo, o colega de trabalho preguiçoso? Aquele que toca piano lá no gabinete, no escritório, enquanto você está ali ralando. Muitas vezes para cobrir, inclusive, o trabalho que não é feito pelo seu colega de forma apropriada. Por que isso incomoda a gente? Por que incomoda, por exemplo, a noção de injustiça, de impunidade que a gente tem quando vê tantos noticiários na TV falando de corrupção, de criminalidade, etc. Por que isso nos incomoda? A gente se pergunta por que isso nos incomoda? A gente não pergunta. Porque a reação é automática. Tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, já automaticamente nos provoca uma reação negativa. E a gente vai e despeja a crítica. Ela se materializa em forma da crítica. A crítica negativa. Então, de repente, o fulano, o colega de trabalho, que é um pouco mais ocioso, ele se torna um vagabundo. Ele se torna um apaniguado. Da crítica para a maledicência, a gente tem uma diferença muito sutil. Sabe? Um limite muito sutil. Entende? A impunidade que a gente vê e o sentimento que nos incomoda a ponto de fazer, nos manifestar de forma crítica, de forma cega. Entende? O sujeito que está roubando, que desvia dinheiro, que trafica, que rouba, enfim, e não é preso, e não é punido, entende? Ele é esperto, e a gente é um burro de repente. E a gente está perdendo tempo, e isso nos incomoda. Daí Hamed, para equacionar bem esse pensamento, ele diz o seguinte: tudo que criticarmos veementemente no exterior, encontraremos em nossa intimidade. Isso nos leva a entender que o ambiente que vivemos é, em verdade, um espelho onde nos vemos exata e realmente como somos. E por que ele fala isso? Porque ele diz o seguinte, citando Lucas, a passagem do Evangelho de Lucas, quando Jesus chama todos aqueles que têm esse hábito salutar de criticar o outro, de apontar os dedos para as mazelas alheias, e ele fala o seguinte: hipócritas, tirem antes a trave do teu olho para depois reclamar do argueiro que está no olho do outro. Eu levei 20 anos para aprender a falar essa palavra argueiro, eu tenho que usar, né? Tire a trave que está no seu olho antes de falar do cisco, porque argueiro é cisco, pelinho que está no olho do outro. E aqui está a base de um dos principais problemas da psicologia, que minha irmã não está aqui hoje, senão eu ia poder falar isso com propriedade, que é a questão da projeção, que é onde se baseia todo esse problema da crítica.
E Hamed fala, projeção psicológica entende-se como a atitude de perceber nos outros com certa facilidade nossos conflitos e dificuldades, com a consequente recusa de vê-los em nós mesmos. Por isso que a crítica é negativa. A crítica negativa, ela é negativa para o espírito, para nós, porque ela não representa, como dizem os espíritos para Kardec, material de estudo, material de reflexão para a nossa vida íntima. Ela não representa isso. Porque, olha só, quando Kardec perguntou da questão de estudar as culpas, os defeitos dos outros, né, os espíritos falaram para ele: se esse estudo for feito para uma análise interior, pessoal, você pode tirar algum proveito disso. E aí isso é verdade. Se a gente vê, por exemplo, o colega preguiçoso no trabalho, e analisando aquela conduta, confrontando-a com o nosso íntimo, isso não é algo que eu gostaria de ter em mim. Eu não gostaria de ser uma carga assim, de gerar uma situação tão arestosa, tão negativa como essa. Isso é reflexão, estudar o comportamento alheio com o nosso. Mas isso é uma coisa que a gente faz conosco mesmo. Eu não preciso verbalizar isso para ninguém, para materializar esse estudo. Preciso apontar esse defeito aos quatro ventos para fazer esse estudo. Isso é uma coisa íntima, minha. Eu estudo comigo mesmo isso, porque só eu sei falar dos meus conteúdos. Por isso que isso é algo íntimo. Esse estudo tem que ser comparativo. A corrupção que eu vejo no noticiário, eu não quero fazer isso. Isso para mim não é uma conduta que eu considero válida. Será que tem algo em mim que ainda se afiniza com esse tipo de conduta? Então esse estudo, que é íntimo, é no nosso interior, é no nosso mental que a gente vai realizar, é algo nosso. E aí a gente tem assim a matéria de proveito, de estudo. Porque a gente está aqui para aprimorar, para nos progredirmos, para avançarmos na nossa evolução. Então é preciso que a gente então faça esse estudo. É a nossa matéria de prova. Precisamos estudar esses comportamentos e o que a gente pode tirar deles para melhorar. Agora, verbalização é diferente. A verbalização não tem o intuito de aprimoração íntima. Ela tem o intuito de afastamento de responsabilidades. Como o Hamed coloca aqui mais apropriadamente, né? Cadê aqui? Ele fala aqui: os críticos são especialistas em detectar e resolver os problemas que não lhes dizem respeito, mas contrariamente possuem uma grande dificuldade em aceitar sua própria problemática existencial. A crítica pode ser empregada como forma de inocentarmos da responsabilidade de nossas próprias ineficiências e de atribuir nossas frustrações e fracassos àqueles que não são responsáveis por isso. Então, são coisas diferentes e por isso que os Espíritos fazem essa distinção nessa pergunta 903 do Livro dos Espíritos. Se o estudo dos defeitos alheios tem por objetivo essa reflexão interior para melhorar, para o indivíduo progredir, isso tem alguma utilidade. Se é para crítica, aí nós temos um problema. Porque a crítica não busca, quando a gente critica, a gente está buscando melhorar nós mesmos. A gente está nos isentando da nossa responsabilidade. Porque aquilo que a gente vê no outro está dentro de nós. Aquilo que nos é objeto de crítica, que nos move a criticar alguém, é o que está dentro de nós. O nosso inconsciente sabe que é negativo. O inconsciente sabe. Essa conduta que eu estou vendo no outro é minha também. O inconsciente acusa. Não é certa essa conduta. Só que, para a gente usar isso de forma proveitosa, a gente deveria, então, a partir desse conflito, olhar para dentro de nós mesmos. Falar: peraí, eu também sou assim. Aliás, o que eu vejo no outro está chamando a atenção para aquilo que ainda está dentro de mim também, que ainda existe em mim. Logo, eu tenho que entender o que eu devo fazer para superar isso em mim. Essa é a conduta. Agora, quando a gente aponta o dedo na crítica, a gente está falando de tudo menos de mim mesmo. Aí eu condeno o outro.
Porque a conduta, o inconsciente sabe que ela é reprovável, ela sabe que não é adequada. Mas o orgulho nos impede de reconhecer em nós a existência desse comportamento inadequado. Então é fácil apontar para o outro. E aí a gente identifica qual que é o grande problema da crítica negativa. Culpar os nossos problemas, criticar, condenar as nossas imperfeições, condenar as nossas más tendências no outro. E, consequentemente, mantê-las dentro de nós mesmos, pacificamente intocadas. Ou seja, a gente se torna fiscal da conduta alheia, mas dentro de nós continua frutificando todo aquele comportamento alvo de nossa crítica exterior. Então, de repente, se eu critico impunidade, eu estou com muita inveja de quem está fazendo as coisas sem ser impune, e para mim não, poderia eu também estar cometendo algo irregular, com vantagem para mim mesmo, de forma impune. Porque a impunidade é só para os outros, não para mim? Por que a corrupção é só para os outros e não para mim? Só que aqui a gente está falando de coisas macro, né? Porque todo mundo, esses casos a gente vê, né, noticiários e mídia, etc. Então a gente é bombardeado com isso, então são coisas do nosso dia a dia. Mas e as coisas menores que nos causam incômodo? E as coisas pequenas? A médica coloca aqui uma coisa bem interessante, um destaquezinho para a gente ler aqui. Todas as nossas suspeitas sistemáticas têm raízes na falta de confiança em nós mesmos e não nos outros. Por isso, se criticamos o comportamento sexual alheio, podemos estar vivendo enormes conflitos afetivos dentro do nosso próprio lar. B. Se tememos a desconsideração, é possível termos desconsiderado alguma coisa muito significativa dentro da nossa intimidade. C. Se desconfiamos de que as pessoas querem nos controlar, provavelmente não estamos na posse do comando de nossa vida interior. D. Se condenamos a hipocrisia dos outros, talvez não estejamos sendo leais com nossas próprias vocações e ideais. E por aí vai. Tudo o que é objeto da crítica, por meio desse mecanismo da projeção psicológica, é algo que está dentro de nós também. E é por isso que incomoda. Porque se não incomodasse, não seria crítica. Podem fazer o teste. O indivíduo que não incomoda, não nos incomoda, não merece. O comportamento que não nos afeta, não nos balança, é irrelevante. É irrelevante. Por que desgastar? Por que perder tempo? Por que despender energia com algo que é irrelevante para nós? Não tem sentido. Só vai nos motivar, só vai nos mover porque nos incomoda. E nos incomoda por quê? Porque o inconsciente está nos acusando que aquilo que é objeto da nossa crítica está dentro de nós também. Ou seja, como o Hamed fala aqui, o mundo é um espelho. E esse espelho nos é colocado justamente para a gente identificar onde nós devemos atuar para superar as nossas deficiências, para superar as nossas más tendências e avançar e progredir. Esse é o objetivo dessa vida coletiva que a gente está aqui compartilhando, né? Cheio de diferenças, cheio de individualidades. Para isso, cada um de nós se reflete em N caracteres, em N circunstâncias distintas. Nós somos múltiplos, então cada um de nós carrega um pedaço comum ao outro e assim vai. Porque aí a gente está vendo nesse reflexo aquilo que nós também precisamos mudar. Assim como cada um daqueles que estão conosco também tem essa mesma possibilidade, tem essa mesma ferramenta à disposição. Agora, a diferença está. Volto àquela questão 903 que abre, né, o estudo. Como que eu vou utilizar isso? Criticando, apontando dedos, culpando, julgando, exercer julgamentos. Por isso que Jesus criticava a questão do julgar. Porque é outra coisa que também a gente usa com muita facilidade, né, sem entender o que está acontecendo aqui, né? Mas a gente tem, inclusive,
Tem órgãos que julgam, né? Julgar faz parte, inclusive, da nossa sociedade. Tem processos no judiciário, tem julgamentos. Mas o judiciário julga fatos, né? Não julga pessoas. A gente se especializa em julgar pessoas, através de suas condutas. E hoje em dia o problema está tão grave, o mundo está tão polarizado, por causa desse excesso de crítica, desse excesso de isenções de responsabilidades. Ninguém quer assumir a responsabilidade de entender-se portador daquela conduta que a gente está criticando no outro. A gente quer condenar o outro, como se fosse possível resolver os nossos problemas condenando o outro, condenando o comportamento alheio. Eu não tolero isso. Agora, hoje em dia, a gente está cheio de fobias, né? Tem gordofobia, tem transfobia, tem não sei o que fobia. Até hoje eu não vi surgir ruivofobia. Eu poderia falar sobre isso, porque eu tive pelo menos uns 300 apelidos até hoje na minha vida, por causa assim. Então deveria ter também ser alvo disso. Quem sabe não receberia uma indenização. Hoje em dia está na moda. Cria-se uma fobia, a gente pede uma indenização, um dano, né? Tirar vantagem disso. Mas por que isso? Entende? Qual que é o problema? Por que o gordo me incomoda? Por que a defesa dos direitos dos segmentos sociais menos representativos, que hoje está tão desenvolvido, está tão empolgada essa defesa, por que isso me incomoda? E aí por que isso gera essa dissensão? Por que isso vira um mimimi? Por que defender os direitos das pessoas? Eu não vou saber a sigla inteira, LGBTQIMA, não sei. Mas até nisso a gente também faz uma crítica. Por que isso incomoda a gente? Né? Por que reconhecer direitos alheios incomoda a gente? Tudo isso é uma questão que a gente deve refletir. Independentemente de qual tipo de conduta nos seja alvo de crítica. A questão é, se é motivo de crítica, independentemente do que seja, é porque algo está dentro de nós que está em desequilíbrio. É algo que está dentro de nós que está precisando ser ajustado, está precisando ser acertado. Olhe para dentro de si mesmo. Sobretudo, antes de qualquer coisa, olhe-se em sua intimidade, para analisar o porquê está aflorando esse tipo de reação. Porque algo tem lá. Algo tem lá. E se a gente não conseguir lidar com isso, a gente vai continuar preso nessa transferência de responsabilidades que resulta na nossa inércia. Porque transferir responsabilidades não faz a gente crescer. Não faz a gente superar as nossas más inclinações, usando o termo de Kardec. Não faz. O outro vai acabar crescendo, mas eu não. Eu fico para trás. Essa é a proposta que a gente quer para a nossa vida. É isso que a gente quer. Então tá bom, eu quero criticar, tudo bem. E hoje em dia a gente tem mercado para isso, né? Porque as coisas ruins, as coisas que afetam esse tipo de coisa, hoje em dia são muito lucrativas. Você monta um canal no YouTube e vira um expert em crítica. Vai ganhar dinheiro. Tudo bem, não tem problema, cada um é livre para fazer o que quiser. Agora, se o nosso objetivo, estamos aqui hoje, num domingo de sol, um dia bonito, já não está frio, a Galileu Bicudo está fechada para andar de bicicleta, de patins, fazer esporte, caminhada, e a gente está aqui, né? Por quê? Porque a gente tem um propósito, a gente tem um ideal. Eu quero, estamos aqui porque a gente quer evoluir, né? Queremos ser mais. Então a gente precisa partir para certos mecanismos que vão nos proporcionar isso. E um deles é esse. O estudo de hoje é sobre esse aspecto específico. A questão da crítica e do que ela representa em nós. Por que a gente critica? Por que a gente julga? Por que a gente faz sem nenhuma resistência esse papel de julgador alheio? Por quê? O que está incomodando a nós no nosso interior?
qual é o problema que está dentro de mim, que eu não consigo enfrentar e que eu tento contornar condenando um outro. Por quê? É aí que está a chave do progresso. Santo Agostinho falava isso quando o Kardec perguntou do programa: como a gente faz para evoluir? Analise-se. Um sábio já ensinou isso para vocês mesmos. Conheça-te a ti mesmo. A gente precisa adquirir e desenvolver esse hábito de olhar para a nossa intimidade para saber quem nós somos de fato. E identificar esses problemas no nosso interior faz parte desse processo de conhecimento. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar sendo um ilustre desconhecido para nós mesmos. Nós só vamos nos conhecer de relance olhando certas características nos outros. Fulano está errado, faz isso aqui. Ali tem uma coisa minha. Ciclano também está errado, porque não deve fazer assim. Ali tem outra coisa minha também. Então é um mosaico. Está tudo separado. É onde eu consigo vislumbrar quem de fato eu sou. Só que o problema é esse, a gente só está vendo a parte negativa. Ela que nos incomoda. E não estamos fazendo nada para resolver isso. Pelo contrário, porque a gente fica na crítica, na terceirização. E aí Hamed fala o seguinte: karmas são estruturados não somente sobre nossos feitos e atitudes, mas também sobre nossas sentenças e juízos, críticas e opiniões. Karma aqui a gente entende como resultado de causa e efeito, a compreensão que a gente desenvolveu, causa e efeito, consequências de atos que a gente pratica. E a gente constrói esses karmas, usando o termo para ficar no livro, não só pelas nossas condutas ou atos. Aquela ideia, eu prejudiquei fulano, então essa vida eu vou ser prejudicado para equilibrar. A gente tem essa visão ainda, que também não é bem assim, mas vamos usar só para dar o exemplo. Matei na vida passada, roubei na vida passada, abusei na vida passada. Aí, nessa vida a gente paga o que fez na outra. É a ideia comum. Tem realmente a responsabilidade pelo que a gente faz? Ela existe. Cada ato nosso gera uma responsabilidade para nós, positivo ou negativo. Mas não existe ação, não existe liberdade de ação, a gente é livre-arbítrio, a gente escolhe os nossos atos. Ninguém vai determinar perfeitamente, só que é sempre atrelada a responsabilidade desses atos, dessas escolhas. Agora, não é só nas ações, é isso que Hamed está querendo nos ensinar, não é só pelas ações que a gente vai responder. Juízos, críticas, sentenças morais também. Até porque, aí a gente vai voltar lá para o Velho Testamento. Não matarás, é o quinto mandamento, Não matarás. Mas não matarás o quê? Porque para Moisés não foi dito, não matarás. Não matarás o homem, não matarás o animal, não matarás a vida. Não, está em aberto, é um conceito aberto, uma cláusula aberta. Não matarás. Porque matar significa interromper. Matar é interromper um ciclo. A gente mata ideias, a gente mata conceitos, a gente mata esperança, a gente mata sonhos, a gente mata projetos com a palavra, com a condenação inútil, com a crítica inútil. E isso vai gerar uma responsabilidade para nós. A gente vai responder por essas escolhas. Mas eu não matei ninguém. Podia estar no farol, roubando, podia estar matando. Não, você matar uma ideia é tão prejudicial, matar a esperança é tão prejudicial, matar um sonho é tão prejudicial quanto matar uma pessoa. Que às vezes até, as circunstâncias ali, matar uma pessoa, de repente, você não tem opção, você colocar na situação que te deixa sem opção. A legítima defesa está aí, como um conceito que tem seu fundamento, às vezes você precisa. Mas não existe legítima defesa para matar um sonho, ou para matar um projeto de vida alheio. Isso não tem. Então, é complicado. Então, é o que a gente deve buscar, analisar. A gente deve
enfrentar essa questão dentro de nós. Porque essa é uma sociedade extremamente crítica. Nós somos extremamente críticos do comportamento alheio. Sem se dar conta de que, na verdade, a gente somente está se sentindo incomodado com aquilo que a gente é. Só que, ao optar pela crítica, a gente está optando em permanecer nesse mesmo patamar. Isso não vai funcionar. Então, o texto, o conteúdo desse capítulo é justamente para nos advertir disso. Aquele que se propõe a buscar uma evolução, um progresso, deve resolver essa questão, deve enfrentar isso. Crítica, eu estou sentindo-me incomodado com determinado padrão alheio, por quê? Mergulhe dentro de si, faça a viagem e analise-se, para descobrir a semente dessa inconformidade e resolver dentro de si, como um estudo, como uma forma de reflexão, como os Espíritos ensinaram para a gente, um aprendizado perfeito. Aí a gente, com isso são 2 coelhos uma tacada só, o nosso progresso interior e uma pacificação, uma harmonização na convivência ali. Esse é um ponto ainda futuro, mas é algo que a gente pode aproximar da nossa realidade. Um ponto em que viver com diferenças de ideias, de concepções, de formas, não vai ser motivo de incômodo nenhum, não vai ser um empecilho à nossa integração, à nossa harmonia. Essa é a ideia. Então, agradeço a paciência de vocês, desejando que vocês tenham um excelente final de semana, uma excelente semana, que Deus os abençoe a todos. Obrigado pela atenção e pela paciência. Então agora a gente vai elevando o nosso pensamento com muita gratidão no coração para buscar todos aqueles amigos espirituais que de alguma forma participam conosco desse nosso processo de renovação, de crescimento e evolução espiritual, que nos receberam aqui hoje de braços abertos, um ambiente vibracionalmente preparado para que a gente pudesse realizar o nosso estudo, as nossas reflexões sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos mentores desse estudo, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela amizade com que nos envolvem, pela intuição, pela esperança e pela fé que nos proporcionam nesse acompanhamento pelo nosso sucesso espiritual. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje reunidos, aquele que nos trouxe esse evangelho de luz, que nos exemplificou a sua aplicação prática na nossa vida e que permanece diuturnamente no nosso horizonte como um farol a nos iluminar e a nos confirmar o caminho. Ao nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, o nosso muito obrigado por toda a sua paz, por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia com a qual nos envolve. E rogamos a Ti, Mestre, suas bênçãos, para que nos aqueçam o coração e nos infundam cada vez mais a serenidade, a confiança, a fé e a força para prosseguirmos nessa jornada que escolhemos, nesse caminho que optamos seguir, mesmo diante das dificuldades do mundo, das tribulações que esse planeta nos oferece. E que assim a gente, firme na jornada, possa funcionar no meio que vivemos como cartas vivas do seu Evangelho, exemplificando e replicando seus ensinamentos a todos aqueles com os quais convivemos e assim dando o nosso pequeno contributo para tornar essa família humana ainda tão necessitada de despertar para as claridades do Espírito, uma família cada vez mais integrada nos mais profundos laços de fé, de amor e de fraternidade emanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.